demais membros da mesa diretiva, vereadores, o público que nos acompanha através das redes sociais, Josélia, seja sempre bem-vinda a esta Casa de Leis. A semana passada, nós tivemos a leitura do projeto 8 de 2023, que concedia as gratificações aos motoristas da saúde e da educação. Projeto este, que na última sexta-feira nos reunimos com os servidores da saúde, os motoristas. Ali nós debatemos juntamente com os vereadores, ouvimos esses servidores e hoje pela manhã, às 9 da manhã, voltamos à mesma fala e conversa para ouvirmos os servidores da educação. Acontece que essas gratificações, existem algumas reivindicações desses servidores. Então, o projeto ele está sendo tirado de pauta para que o executivo pediu para que retirasse, para que refaça a análise e contente essas solicitações desses servidores. Eu sempre digo que quando nós damos um passo, não há problema nenhum em voltarmos atrás, porque quando a gente volta, a gente pode fazer melhor do que estava. E isso é um reconhecimento muito grande, e nós, enquanto vereadores, estamos aqui para nos reunir, para debater, para ouvir a população. E falando em debate, falando em coisas que aconteceram, infelizmente, é lamentável o fato que aconteceu na UPA. Lamentável por essa família, porque só quem já passou a dor de um ente querido ou da doença na pele sabe o desespero que dá para quem está no aguardo, dependendo de um leito de UTI, dependendo de um atendimento emergencial. E nesse ímpeto de ser atendido, muitas vezes, nos inflamamos porque a gente quer viver. A gente está aqui para lutar para mantermos aqui. E é um direito nosso ser atendido. É claro que tiveram que tomar medidas que não são cabíveis normalmente. Então, a esta família, que foi assistida e levada de helicóptero, inclusive, porque o caso se agravou bastante, porém, não é o que você faz, é como se faz. A nossa população ela precisa ser assistida de uma maneira humana. Final do ano, eu precisei dos serviços da UPA, eu tinha visita em casa, um tio de fora, ele quase infartou em casa e eu coloquei dentro do meu carro e no ímpeto eu levei-o para a UPA. Chegou lá, ele já foi levado diretamente para a sala vermelha. A irmã do meu tio, que é a minha tia, passou mal de saber que o irmão estava quase morrendo, desmaiou e foi levada na UPA também. Chegando lá, a médica que estava saindo do plantão, muito mal educadamente, olhou para minha tia, que estava sendo atendida na cadeira de roda, porque estava doente e desmaiando, olhou para ela e mandou ela ficar boa, porque ela estava tendo uma crise de ansiedade e ela estava perdendo tempo cuidando dela, que estava na cadeira de rodas, em vez de cuidar do meu tio, que estava na sala vermelha. Por isso que eu digo que não é como você fala, não é o que você fala, é como você fala. Nós precisamos dessa humanização na linha de frente. Entendemos que a demanda está muito grande, entendemos que há uma falta enorme de profissionais, porém, nós também temos que entender que vocês lutam e cuidam de seres humanos acima de qualquer coisa. Então, quando nós falamos em falta de médico, nós precisamos ter um outro olhar também. Os nossos médicos estão batendo o teto do salário todo mês. Então, há uma média de quase R$4.000 todo mês que eles não podem receber. Por quê? Porque há uma demanda enorme, ultrapassam o teto do prefeito, e aí não há quem que quer vir servir e trabalhar no nosso município. Então, a falta de médicos, ela também acontece por causa disso. Então, são demandas que nós, sim, temos que rever com outro olhar. A linha de frente ela tem que ser uma linha humanizada,
para que realmente esses atendimentos sejam feitos com o olhar humano ao próximo. E aqui as indicações que a gente faz, inclusive o ano passado eu fiz uma indicação para colocarem uma psicóloga lá na UPA, para que essas famílias sejam atendidas e tenham esse cuidado psicológico em dar seguimento a esses tratamentos. O que torna isso fundamental numa situação da qual as famílias tiveram que ir para as redes sociais. Quer dizer, não é a nossa saúde que é problema. Ela atende. O que nos falta é ter esse olhar para quem está na linha de frente. E só para ressaltar, vereador Sandro, eu não chamei ninguém de vândalo aqui, certo? Então, eu acho que as colocações também devem ser de uma maneira bem correta. Entendo que você tem questões políticas quanto àquele portal, entendo que você era vereador da gestão anterior, depois você fala nos seus 5 minutos, sem problema nenhum. Porém, você como fiscalizador da época, por que você não levantou essas questões quando você estava na gestão anterior? Seriam essas as minhas considerações. Eu volto, se necessário, nos 5 minutos. Obrigada. Retomo aos 5 minutos para falar de um dia que é comemorado mundialmente, o dia 8 de março, o Dia da Mulher. A programação da Procuradoria, a vereadora Karina vai passar para nós depois, né, na fala dela. E eu retorno aqui para frisar e convidar a população para uma peça teatral, também é uma parceria da Procuradoria, da Câmara de Vereadores, que tudo é movimento, né? A Três Marias acontecerá lá no Cine Sete Quedas, com programações e sessões no domingo, com 2 sessões, à tarde e à noite, e na segunda-feira, para contemplar os alunos e estudantes de todas as redes do município. É de suma importância e relevância que a gente valorize essas causas, porque nós, mulheres, levamos muito tempo para chegarmos onde chegamos. Ainda há uma luta, porque sofremos violência de todas as formas, inclusive política, né? Porque era um cargo ocupado pela maioria de homens, e hoje a mulher, quanto mais o tempo passa, mais autonomia ela tem para poder estar nos melhores cargos e discutir e debater de igual para igual com os homens. Seria isso para os 5 minutos. Muito obrigada. Tenha todos uma boa semana.